Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Isso é bom, esse púlpito anda. Muito bom. Quando o púlpito não anda, ele só fica no lugar, né? O púlpito precisa andar. Senhor, nós somos gratos a Ti. Eu recebo a oração dos meus irmãos. Eu reconheço a autoridade da igreja e a autoridade que existe sobre cada um de nós, como embaixadores do reino, como autoridades legais do Senhor na terra. Nós tomamos autoridade sobre todo esse lugar, Senhor. Denunciamos e ordenamos que toda fortaleza, que todo principado, toda potestade bata em retirada em nome de Jesus. Que toda doença possa sair do nosso meio. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando no nome de Jesus que caroços desapareça, que milagre se manifeste neste lugar. Pelo poder de Jesus Cristo, Senhor, que o poder da palavra se manifeste neste lugar, que haja libertação, Senhor amado, que fortalezas, sofismas, paradigmas sejam quebrados neste lugar, Pai. Espírito Santo, nos ensine, em nome de Jesus, amém, queridos. Se eu estiver certo, alinhado com o Espírito, eu penso que essa noite vai ser uma noite de ensinamento, amém? A maneira como nós pensamos, preste muita atenção nisso, queridos. Eu gosto muito de falar de mentalidade, e falar de mentalidade para mim é um desafio, porque por onde eu nasci, pelo contexto que eu vivi, por tudo que eu passei na minha vida, viver um contexto de mentalidade, mudar a mente, nunca foi algo muito fácil para mim, porque caráter vem de características. Caráter é a soma total de tudo aquilo que nós vimos, ouvimos, passamos. E eu não sei se você sabe, mas pensamento gera ações, ações repetidas geram hábitos, e hábito se torna caráter, e caráter define quem você é, amém? Então começa com ações, ou com pensamentos. Pensamento gera ações, ações repetidas geram hábito, hábito se torna caráter, e caráter define você. O que vai fazer a diferença na nossa vida é o que nós fazemos todos os dias, amém? Aquilo que nós fazemos todos os dias. Quando uma verdade é estabelecida na nossa mente, ela é muito difícil de ser quebrada. A maior fortaleza que nós temos é a nossa mente. A nossa guerra é mental. A Bíblia diz em Provérbios 23:7 que como você imagina ser, você é. Amém? A Bíblia tem alguns choques quando ela diz assim, Deus está falando assim, eu que sei que pensamentos que eu tenho acerca de vós. E aí ele vai dizer que pensamento que ele tem, pensamento de paz e não, mas o fim vai ser como você deseja. Não parece que está chocando o texto? Ele poderia dizer assim, eu que sei que pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não do mal, e eu vou vos dar o fim, e pronto. Mas ele está falando, eu tenho pensamento bom acerca de você, agora o fim vai ser como você deseja. É muito importante a maneira como nós vemos essas coisas. Fé é ver a partir da ótica de Deus. Fé é ver como Deus vê. Nós estamos andando em fé quando vemos a partir dele, não a partir de nós. Você está entendendo isso? Nós temos um contexto de igreja no Antigo Testamento, e nós temos um contexto de igreja no Novo Testamento. Toda a palavra de Deus é Bíblia. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, os 66 livros. Nós só precisamos entender o que era, o que é e o que será. Amém? Precisamos entender o que era, porque tem coisa que era e não é mais. Amém? Deus falou, mas se cumpriu. Tem coisa que é presente. Tem coisas que todas as vezes que você fala é presente, né? E tem coisa que será, por exemplo, o arrebatamento será, é uma promessa. Quando Deus criou o homem, e para mim os capítulos que eu mais preguei na minha vida, e que eu mais estudei na minha vida, eu creio que foi Gênesis 1 e 2, porque ali está a maquete, ali está o plano original. Nós precisamos estudar como é que foi o plano original para saber o que estava
no coração de Deus, né? Parece que Deus está criando o homem duas vezes, né? No capítulo 1, no capítulo 2. Não é, que no capítulo 1 ele está pensando alto, e no capítulo 2 ele está executando, né? Ele está executando. Quando ele cria o homem, abre aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Talvez você não saiba a riqueza que tem nesses dois capítulos, irmãos. Isso é precioso demais. Versículo 26 diz assim, capítulo 1. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? Deus cria o homem e dá autoridade para o homem. O que o mundo espiritual reconhece é autoridade. Amém? O mundo espiritual reconhece a autoridade. Quando você não sabe quem você é, você se torna qualquer coisa. Quando você não sabe para onde está indo, qualquer lugar que você chegue está bom. Quem não pensa, sempre para no mesmo lugar. Para você ir para um novo lugar, você precisa pensar diferente. Você está entendendo isso? Se você congrega aqui ou em outro lugar, você sempre pega o mesmo caminho para vir para cá. E você nem pensa nisso. É automático. Existe coisa na nossa vida que a gente não pensa, é automático. Você está entendendo? E a gente pode viver numa posição de automático, sem viver o que Deus tem para a nossa vida. Quando Deus criou o homem, Deus deu para ele autoridade. A maior autoridade na terra era o homem. Amém? O homem era uma extensão de Deus na terra. Você está entendendo? Ele era a extensão de Deus na terra. Tudo foi criado através do haja, com exceção de você e de mim. Deus está criando tudo através da palavra, mas quando Ele vai criar você, Ele para e faz uma reunião. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles fazem uma reunião e dizem: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está falando: vamos fazer o homem como nós somos. Amém? Tem todo um contexto depois, que viu que não era bom que o homem estivesse só. Aí tem gente pensando que o homem estava sentindo falta de uma mulher. Não tem nada a ver isso, irmão. Isso é conversa. Se o homem sentisse falta de uma mulher, ele já saiu de fábrica com defeito. Não é esse o contexto. Nós não temos tempo para entrar nisso, ok? O homem é completo. Amém? Deus criou o homem completo. Amém? E outra, a mulher não foi criada depois, ela foi formada depois. Foram criados no mesmo tempo. Macho e fêmea o criou. Amém? Esse negócio que a mulher foi criada depois, ela foi formada depois, mas ela já estava dentro do homem. Deus nunca começa nada sem antes ter terminado. Você está entendendo? É por isso que você foi criado para dar certo, porque Deus terminou você primeiro. Ele é um Deus que anuncia o fim desde o princípio. Para você dar errado, irmãos, você tem que fazer muita coisa errada, porque se você não fizer nada, você dá certo. Você está entendendo? Isso é igual evitar filho, irmãos. É mais difícil evitar do que ter filho. É ou não é? É terrível para evitar e às vezes falha, não falha? Engravidou. Porque você foi criado para isso, irmão. Você está entendendo? Nós fomos criados com a natureza de Deus. É muito importante que você guarde isso. Eu fui criado com a natureza de Deus. Irmãos, de verdade, a gente precisaria de uns 2 dias para a gente falar desse assunto. Para a gente sair lá do Antigo Testamento, chegar até o Novo. Eu queria te mostrar muitas coisas. Quando o homem pecou,
Antes disso, deixa eu te falar o que eu acho muito precioso. Quando Deus aqui diz que, no capítulo 2, diz assim, eu gosto dessa parte aqui, diz assim, no verso 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. No capítulo 1, ele tá conversando, fazendo a reunião, ok? No capítulo 2, ele está colocando em prática. E ele diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou. Você sabe o que significa essa palavra soprou no original? É napache. Diga comigo, napache. Essa palavra soprou significa napache. Entre tantos significados, Everaldo, sabe o que um delas significa? Beijo, cheiro. Deus formou o homem do pó da terra e soprou. Ele não fez isso. Face, no original, é APH. Narina significa APH. Quer dizer, face. Quando Deus criou o homem, Ele foi lá e fez assim. As mulheres gostam de ser acordadas com beijo. Não? O homem veio à vida através de um beijo. Você não acha que isso é maravilhoso? O homem estava lá só aquele bonequinho, Deus foi lá e deu um beijo nele. E o homem passou a viver. Passado muito tempo, Everaldo, assim uns milhares de anos, o diabo falou, também vou fazer alguma coisa com beijo. Judas foi lá e deu um beijo em Jesus na mesma fase. O diabo não cria nada, irmão, ele só copia. Já que o homem recebeu vida com beijo, eu vou trair com um beijo na face. Você está entendendo isso? Isso me escandaliza, irmãos. O amor de Deus me escandaliza. Eu fico louco quando eu encontro essas coisas na Bíblia. Ele não tem amor, Ele é amor. Irmãos, ter certeza do amor de Deus sobre as nossas vidas nos livra de muita condenação. Vamos continuar. Quando o homem pecou, muito mais do que ele ter morrido. Quando fala que o homem morreu, não quer dizer morte literal. A palavra morte significa separação. O homem foi separado de Deus, ok? Ele foi separado de Deus. A partir daí, o homem, além de não ter mais relacionamento com Deus, porque Deus é Espírito, ok? E tudo que Deus faz é através do Espírito. A partir daí, o homem não tem mais relacionamento com Deus. E aí nasce a religião, porque a religião é fruto da alma. A vida com Deus é fruto do Espírito. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, pela qual ele esquadrinha todas as coisas. Quando o homem pecou, ele não apenas, se é que eu posso usar a palavra apenas, se separou de Deus, mas ele pegou a autoridade que ele tinha sobre a terra. Porque escute, meu irmão, o diabo já estava solto na terra. Nós não temos tempo para falar das eras mais primitivas da terra, mas quando a Bíblia diz no princípio criou Deus os céus e a terra, aquela não era a primeira criação. E diz a terra era sem forma, a terra não era sem forma, porque a Bíblia diz que Deus nunca criou nada sem forma. A terra tornou-se, no original, sem forma e vazia. Quando foi que ela se tornou sem forma e vazia? Quando o diabo foi lançado para a terra. E é provavelmente nessa época que os dinossauros foram extintos, porque de fato eles existiram, ok? Provavelmente, mas isso é outro assunto. Então quando Deus diz haja luz, Ele está reorganizando a bagunça que o diabo fez quando foi lançado. Estão entendendo isso? Ok? Quando Deus cria, reorganiza a terra, cria o homem e coloca no jardim, o diabo já estava por lá. Sim ou não? Já estava por lá, ele tinha sido lançado. O que mais me intriga acerca do diabo é que Deus nunca falou para Adão e para Eva: cuidado que tem um bicho aí, ele vai passar por aí de vez em quando, cuidado com ele. Eu acho interessante, irmãos, assim, porque se o diabo é um trem assim tão perigoso, eu falaria para os meus filhos assim, ó, cuidado, tem uma jiboia que de vez em quando ela vai passar por aqui,
Mas Deus nunca falou com Adão nos 2 capítulos acerca do diabo. Você não acha estranho? Durante muito tempo eu pensei sobre isso. Eu cheguei a um entendimento: você nunca vai ter problema com o diabo, se você estiver debaixo da palavra de Deus. Então Deus, é como se Deus estivesse falando para o homem assim: eu não preciso falar do diabo para você, desde que você me obedeça, você nunca vai ter problema com ele. Então quem era o diabo? O diabo era alguém que estava na terra sem poder fazer nada. Quem ele era? Um anjo desempregado. Ele ficou desempregado, irmão, porque um anjo, depois que é mandado embora do céu, vai trabalhar onde? No inferno. Porque não tem mais lugar para ele trabalhar, irmão. Vai viver do quê, irmãos? Tanto é que Jó, lá no livro de Jó, Deus perguntou: onde você vem? Ele falou: de rodear a terra, desde que eu saí daqui estou desempregado. Não tenho mais o que fazer na minha vida. Então o diabo estava sobre a terra. Preste atenção, porque isso pode mudar a sua vida hoje. Você pode dizer amém? Preste atenção. E Deus nunca falou, porque o diabo estava lá, mas ele não tinha autoridade, ou seja, ele não tinha legalidade para ser diabo. Ele estava lá, mas ele não podia fazer nada, desde que o homem estivesse submisso à palavra de Deus. Quando o homem pecou, e o diabo não roubou a autoridade do homem, eu vou te mostrar isso já já. O homem deu autoridade para o diabo. A partir daí, o diabo se tornou um diabo legalizado. Agora, o diabo é legal para cumprir, ainda que João 10:10 diz muito mais do que isso, mas ele pode matar, ele pode roubar, ele pode destruir, porque agora ele é legalizado. Agora, Deus, escute o que eu estou falando, não pode fazer nada. Quando eu falo que Deus não pode, não é que ele não tem poder, é que Deus, ele anda pela palavra. A palavra de Deus é mais poderosa do que nós imaginamos. O trono de Deus está estabelecido sobre a tua palavra. O que Deus diz é. O que Deus diz é. Deus não pode negar a sua palavra. É muito importante nós entendermos isso. Agora, Deus diz para o homem, por exemplo, em Gênesis 3:15, do ventre da mulher será um que resgatará a humanidade, você lhe ferirá o calcanhar, ele ferirá a cabeça. Deus está fazendo uma promessa, mas Deus está dizendo: eu vou criar um meio, um plano para trazer você de volta para mim. É como se Deus estava dizendo: querido, você não acha absurdo um Deus que é onisciente, ou seja, que sabe de todas as coisas, chegar no jardim e ficar dizendo: Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Ué, não era isso que Deus estava fazendo no jardim do Éden? Sim ou não? Você não acha estranho que um Deus... Irmão, se Deus é onisciente, ele não sabe onde é que Deus está, onde é que Adão estava? Por que ele fica perguntando? Porque lá não tinha um Deus onisciente, irmãos. Lá tinha um pai desesperado atrás do filho. Porque Deus estava dizendo o seguinte: eu não quero achar você através do meu poder. Eu quero saber onde é que você está através do meu amor. Deus nunca quis manifestar o poder dele para impressionar você. Deus quer que nós o reconhecemos através do seu amor. Se Deus quisesse nos impressionar através do seu poder, ele era doente da alma. Deus sabe quem ele é, irmãos. Quem não sabe quem ele é eu e você. Ele não precisa mostrar nada para ninguém, irmãos. Você está entendendo? Ele não precisa mostrar nada para ninguém. Ele quer que você o conheça através do amor dele. Pastor, mas Deus é justiça. Irmãos, e o que é justiça? É uma coisa ruim? Agora, irmãos, vamos lá para o Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ela é uma igreja que o mal predomina. O Antigo Testamento é o mal predominando sobre o bem. E tudo que o mal toca é contaminado. Essa é a igreja do Antigo Testamento, uma igreja onde o mal é superior ao bem. Por quê? Porque o diabo é legalizado. Abra a tua Bíblia no livro de Números, por favor. Números, capítulo 19. Números capítulo 19, versículo 22.
A ideia é que você e eu, que nós possamos entender se nós estamos na igreja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Onde é que nós estamos vivendo? Porque a impressão que eu tenho é que a igreja atual vive no Antigo Testamento. E se nós vivemos no Antigo Testamento, o diabo é maior do que nós. Você está entendendo o que eu estou falando? Se nós somos a igreja do Antigo Testamento, o diabo é legalizado para ser diabo. Olha o que diz em Números 19, 22, acharam? Tudo que o imundo tocar, também será imundo. E quem tocar, será imundo até a tarde. Se você tocasse alguma coisa imunda, você seria imundo. Por quê? Porque o imundo contaminava o puro. Capítulo 19 ainda, versículo 11. Capítulo 19, verso 11. Aleluia. Acharam? Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo, será 7 dias. Você está entendendo que o mal está contaminando o bem? No contexto da lei do Antigo Testamento, imundo significa inapropriado para a presença de Deus. Tudo que o imundo tocasse ficava inapropriado para a presença de Deus. Por quê? Porque o diabo está em realce. Ele está reinando. O mal está predominando. Então, dentro desse contexto, ninguém poderia tocar em nada que era imundo. Caso contrário, seria imundo também. Preste atenção nisso. Essa era a maneira de se manter puro no Antigo Testamento. Como é que a igreja se mantinha puro? Ela tinha que fugir do mal. Foge do mal. Você entende isso que eu estou falando? A igreja não tem vivido assim, irmãos? Foge do mal, irmão. Pastor, mas não é para a gente fugir do mal? Calma, deixa eu terminar. Vamos ver. Queridos, é verdade que nós não devemos brincar com o pecado. Também devemos fugir da aparência do mal. Mas não é isso que estamos falando. Nós estamos falando do Antigo e do Novo Testamento. Quem eu era e quem eu sou. Porque quem você era antes de Cristo e quem você é. Isso é muito importante. Quando o diabo não consegue manter a gente num lugar, ele quer manter a gente numa mentalidade. Quando ele não consegue prender-nos no pecado, ele vai manter-nos numa mente de acusação. A condição do homem no Antigo Testamento é que o impuro contaminava o puro. A impureza era mais poderosa do que a pureza. Parece que a nossa mentalidade de hoje tem o mesmo sentido. Estamos o tempo todo fugindo. A igreja está o tempo todo fugindo. É como se o diabo ainda estivesse na crista da onda. É como se o diabo estivesse reinando. Aí passa todo o Antigo Testamento. Eu estou resumindo bastante. Abra sua Bíblia que nós vamos ler bastante agora. Ou alguns versículos, melhor dizendo. Vamos ver, agora nasceu Jesus, ok? Nasceu Jesus. Jesus. Eu queria ter tempo para falar sobre isso. Jesus, ele tinha pecado? Ele nasceu com natureza pecaminosa? Natureza pecaminosa ele tinha? Não. Não, ele não tinha natureza pecaminosa. Ele nasceu da mulher, mas ele não tinha contato com o sangue da mulher. Ele era um homem que nasceu num ambiente pecador, impuro, aonde o diabo reinava, mas ele era, só para deixar uma dúvida na sua cabeça, o homem passou a morrer a partir de quando? Do pecado, verdade. O homem passou a morrer depois do pecado. Jesus tinha pecado? Ele ia morrer quando? Está entendendo isso? Ele nunca poderia morrer. Por isso que ele morreu 2 vezes. Ele morreu 2 vezes. Primeiro ele morreu espiritualmente. Porque o homem só pode morrer fisicamente quando ele morre espiritualmente. Se ele não tivesse morrido espiritualmente, ele jamais morreria fisicamente. Você concorda que só pode morrer quem tem pecado?
A morte só entrou no corpo do homem depois que ele pecou. Mas Jesus não tinha pecado. Aí a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 5, 21, uma coisa assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Você está entendendo? Quando Jesus, o que é que Jesus está dizendo? Elohim, Elohim, lama sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele está dizendo isso? Porque naquele momento o Pai está derramando todo o pecado que estava sobre eu e você, sobre ele. Toda a ira que nós merecíamos foi derramado sobre ele. E naquele momento ele acaba de morrer espiritualmente. Porque o salário do pecado é a morte. Agora ele morreu espiritualmente. E só depois ele poderia morrer fisicamente. Não é fantástico isso? Isso é a verdade, irmãos. Só pela lógica eu te convenci isso. Mas eu tenho um texto sobre isso, mas eu não tenho tempo para lidar com isso. Então Jesus nasceu, ok? Jesus nasceu, não tem pecado, não tem nada. Então, como Jesus não tem pecado, ele está fora do contexto do diabo, sim ou não? Porque o homem, quando ele pecou, ele se tornou escravo do diabo. Ele escolheu ser escravo? Não. Escravo não escolhe ser escravo, irmão. Ele se torna escravo e acabou. O homem se tornou escravo não por opção. Ele não tinha opção. Ele é escravo do diabo. Só que Jesus nasce fora desse contexto. Ele era escravo do diabo? Não, ele está fora desse contexto. Ele está aqui, mas está fora de todo o contexto espiritual, porque ele não está ligado à natureza do primeiro Adão. Aí Jesus cresce, atinge a idade de 30 anos, é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele. Aí Jesus começa a andar. Então você concorda comigo que no Antigo Testamento tudo que era puro, que tocasse no impuro, contaminava. Agora vamos lá, Lucas capítulo 7, vamos ler. Lucas, capítulo 7. Lucas 7. Você conhece muito essa passagem, versículo 11. Fala sobre o filho da viúva de Naim. Presta atenção, irmãos. Nós lemos que o homem podia tocar no que era morto? Não. Se ele tocasse, o que acontecia com ele? Ficava impuro. Presta atenção, verso 11. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Irmão, olhe para mim. Não choro? Eu já sou viúva. Eu não sei nem quanto tempo aquela mulher era viúva, irmão. E eu acabei de perder o meu único filho. Você acha que eu não tenho motivo para chorar? Sempre que Jesus diz não chore, Ele não só está te consolando, Ele está dizendo: eu vou resolver isso daí. Eu vou mudar essa situação. Pode parar de chorar, eu cheguei. Você está entendendo? Preste atenção. Ele disse: não chore. Versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife. Opa. Você não pode tocar em nada morto, Jesus. Chegando, tocou o esquife, e parando os que conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. O puro tocou no impuro. Quem contaminou quem? Quem contaminou quem? É como se o diabo olhasse e falasse: uai, mudou? Uau, isso tem a ver com você. Amém. Vamos lá, capítulo 8, mais uma folha para frente aí, capítulo 8, versículo 43. Irmãos, no Antigo Testamento, se uma mulher com fluxo de sangue, se uma mulher nos seus dias menstruais, ela estivesse sentada num lugar, eu e você não poderíamos sentar, porque senão nós seríamos impuros. Agora você vai entender o contexto dessa mulher. 43, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, ele tocou na orla da veste, e logo
se estancou a hemorragia, mas Jesus disse: opa, alguém me tocou. Por que aquela mulher, irmãos, ficou com medo de dizer? Porque ela tinha cultura do Antigo Testamento. Ela jamais poderia tocar no homem, porque ela ia contaminar ele. Então ela simplesmente está dizendo: eu não vou nem falar, eu vou chegar por trás dele e só vou tocar. E quando ela toca de uma forma muito sutil, Jesus fala: para tudo, alguém me tocou. Aí Pedro falou: para de brincadeira, Jesus. A multidão te oprime, te aperta, você pergunta quem foi que tocou. Ele disse: não, Pedro, você não está entendendo. O mal tentou me contaminar aqui agora. E eu acabei de contaminar ele. O mal tentou me contaminar. Quando ele tocou em mim, ele foi purificado. Porque aquilo era o mal, mas Jesus tinha uma natureza diferente. Nada poderia contaminá-lo. Presta atenção, irmãos, que modelo de igreja que Jesus quer levantar. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Volta lá, Mateus 8. Estou te dando os 4 textos, irmãos, para que você achar que algo está fora do contexto. Mateus capítulo 8, verso 1. Irmãos, você sabe como é que entrava um leproso na cidade naquela época? Um leproso entrava com um sino, dizendo: leproso, 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 para que ninguém se aproximasse dele, porque quem tocasse no leproso, ficaria leproso. Vamos ver Jesus, capítulo 8, verso 1. Ora, descendo ele do monte, irmão, já estava vindo chapado lá de cima, já vinha embalado na quinta. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, fica limpo. Todo mundo está olhando, dizendo: ele não pode tocar. E ele toca no leproso. Quem contamina quem? Quem contamina quem? Você está entendendo isso? Você está entendendo que modelo de igreja Cristo quis levantar? Escute, queridos, ele está passando pelo lugar, é onde tem o mal, ele sai contaminando. A igreja que nós vivemos parece que é uma igreja que está o tempo todo fugindo do mundo. Quem falou que você tem que fugir do mundo, irmão? Nós somos a luz do mundo, não é a luz da igreja. Nós somos o sal da terra, não o sal da igreja. Não é para você brilhar aqui dentro, você brilhar lá fora. Você está entendendo? Nós, queridos, fomos libertos do atormentador para ser um tormento na vida dele. Você está entendendo? Quando você é menino, o capeta te atormenta. Quando você amadurece, você atormenta ele. Quando Jesus chega em Gadara, o endemoniado que ninguém segurava ele, sim ou não? Quando ele só pisou no território, o demoniado saiu lá do sepulcro, irmãos. Jesus só chegou. Ele não fez nenhum culto, irmãos, nada. Ele só pisou. O endemoniado saiu de lá e disse: o que temos nós contigo? Viesse nos atormentar antes do tempo. Opa! Viesse nos atormentar antes do tempo. Mas quem atormenta não é o diabo? Não, você também atormenta. Leonardo Ravenhill, no livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele diz: todo homem tem que ser conhecido pelo menos em 2 lugares, no céu e no inferno. Porque Paulo era conhecido nos céus e no inferno. Os demônios dizem: Paulo nós conhecemos, e o Deus dele também, mas vocês quem são? Um homem de entendimento, ele não é conhecido só nos céus. Uma mulher de entendimento é conhecida no inferno. Pastor, mas e o diabo? O que tem ele, irmão? Você foi liberto do atormentador.
E você deveria ser o tormento na vida dele. Abra a tua Bíblia em Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago 4, 7. Acharam? Diz assim, Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Veja como é que eu começo. Eu começo me sujeitando a Deus. Sabe o que significa a palavra resistir? Opor-se e contra. Você se sujeita a Deus. Depois você pode se levantar e dizer: eu estou indo contra você, diabo. Eu estou indo contra você. E ele vai fazer o quê? O que está escrito aí? Quem foge, você ou ele? Se você estudar essa palavra fugir, diz fugir com medo. Estude essa palavra no original. Buscar lugar seguro. Quem está com medo, irmão? Quem está com medo? Porque você não sabe quem você é. Se nós soubéssemos quem nós somos em Cristo, nós vivíamos de uma forma diferente lá fora. Uma coisa é o contexto de vir para a igreja, irmãos, esse é o princípio. Outra coisa é se tornar igreja. Esse é o alvo. O alvo não é apenas vir, é se tornar a igreja. Aqui é um lugar onde nós vemos para a igreja, mas lá fora nós nos tornamos igreja. E nós salgamos, nós trazemos luz sobre esse mundo. Nosso chamado não é ser defensivo. Nós somos chamados para sermos ofensivos. Você está entendendo isso? Você chega no lugar, o diabo deveria ter problema. Você chega no lugar, o diabo deveria ter problema. Volte para mim, volte comigo para Lucas. Lucas capítulo 10. Queridos, aquilo que você está ciente, você está prestes a manifestar. Aquilo que eu ignoro nunca vai se manifestar. Se eu estou ciente que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, aonde eu andar, Ele está sobre mim. Aonde eu passar, Ele está sobre mim. Irmãos, me desculpe a galera da batalha espiritual. Eu acredito em batalha espiritual. Só que é uma batalha não para ver quem vai vencer. É uma batalha sobre alguém que já venceu. A batalha espiritual não é a guerra quem vai vencer. A batalha espiritual é sobre alguém que já venceu. É posicionamento e não ver quem vai vencer. Você está entendendo isso? Eu não estou lutando com ele para ver se eu venço. Jesus o venceu. Jesus está em mim e eu estou nele. Você está entendendo? Nós precisamos saber qual é a nossa posição. Hoje de manhã nós estávamos numa conversa aqui em Pastores e eu disse o seguinte: uma coisa é uma igreja chegando no lugar, outra coisa é o reino chegando naquele lugar. Pastor, mas a igreja não é o reino. É para ser, mas não é. A igreja, quando ela chega no lugar sem a visão de reino, ela até ganha pessoas, e isso é maravilhoso. Mas a igreja, quando o reino chega no lugar, ela muda território. Quando o reino chega no lugar, o diabo tem que pegar a trouxa dele e ir embora. Porque não é um crente que chegou, é um filho. É o reino que chegou. Isso não tem a ver com pastor, isso não tem a ver com profeta, isso não tem a ver com apóstolo, isso é outra coisa. Isso tem a ver com os filhos, isso tem a ver com você. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso é você. Eu estou chegando, o reino está chegando. Amém.
isso. T.L. Osborne dizia o seguinte: quando eu chego no lugar, o diabo tem problema. Pastor, e o diabo, o que é que tem ele, irmão? Uma vez uma irmã, eu liguei para uma irmã, eu falei: irmã, cadê fulano? Ela falou: pastor, fulano está passando uma retaliação. Eu falei: como é que é o nome, irmã? Achei bonita essa palavra. Como é que é o nome? Ela falou: retaliação. Palavra bonita, irmão. Falei: eu quero 2 textos para isso. Porque para ter uma doutrina você precisa de 2 textos. Falei: não, vocês não têm doutrina para isso. Vocês não têm texto para isso, vocês são místicos. Agora eu vou te dar uma doutrina. Aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Não é que ele não quer, ele não pode. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando para quem está em Cristo. Eu estou falando para quem está vivendo em Cristo. O diabo tem autoridade para fazer as coisas? Tem, mas não sobre a vida daqueles que estão no Senhor. Você está entendendo isso? Você está em Cristo. Você está acima dele. Um dia pregando isso, alguém me disse: o senhor subestima o diabo? Eu falei: você subestima Deus? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando é que a gente vai entender isso? Maior, diga maior, é o que está em mim do que o que está no mundo. Esse conceito, essa mentalidade de igreja, sabe o que faz com a gente, irmãos? Faz a gente dizer: volta, Jesus. Mas a gente não está querendo que ele volte porque a gente está querendo voltar para casa. Não, não é essa a ideia. Se fosse, eu aprovava. Nós precisamos dizer: Maranata, eu sou a favor disso, mas ele pode voltar agora. Para mim, estou feliz demais. A ideia é que, como a gente não consegue vencer as desgraceiras da terra, a gente está dizendo: Jesus, volta porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais trabalhar, pagar aluguel. Volta, Jesus. Domingo à noite deve ser o pior dia. Amanhã tem que trabalhar, o senhor podia voltar. Mas não é porque eu quero estar contigo, é porque eu não quero trabalhar amanhã. Sabe por quê, queridos? Porque nós olhamos, aí as pessoas dizem assim: irmão, eu estou passando de dificuldade aqui, mas vou morar em Rua de Ouro. E? O que você vai fazer com o ouro lá, irmão? Lá não tem shopping. Lá não tem loja da Louis Vuitton. Não dá para comprar bolsa, irmãos. As pessoas pensam que vai ter ouro lá e dá para comprar alguma coisa, mas não dá para comprar nada. Ouro lá é glória. Você vai morar em Rua de Ouro, mas lá não dá para comprar nada, irmãos. Não, eu estou passando dificuldade, mas um dia eu vou morar em Rua de Ouro. Ah, não, você vai ver o shopping que está abrindo lá. Aquilo que a gente não consegue resolver aqui, nós estamos dizendo assim: Jesus só deu uma aspirina para a gente. Ele deu uma dipirona para a gente lá na cruz do Calvário. Ele abaixou a nossa febre, diminuiu a infecção, mas a gente está aqui à mercê. Jesus não deu uma dipirona para você. Jesus venceu o diabo. Jesus nos reconectou nele. Jesus te reconectou nele. Céu não é lugar de fugitivo, céu é lugar de vencedor. Aqueles que vencer, quer ir para o céu, irmão, vença. Não fuja. Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19, acharam? Diz assim: eis aí vos dei, passado, presente ou futuro. Eis aí vos dei, passado, presente ou futuro. Irmãos, leia a Bíblia com os tempos verbais corretos e você vai resolver um bocado de problema. Eu vos dei, eu não vou vos dar, eu vos dei autoridade. O que é que o homem tinha perdido lá no Éden? A autoridade estava sobre a mão de quem? Do diabo. Jesus retomou a autoridade, está dizendo: eu vos dei autoridade. Presta atenção: eu vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre quanto? O que sobra de um todo, irmãos? Vamos lá, o que sobra de um todo? O que sobrou para o diabo? A gente sabe o que significa isso, não?
e sobre todo poder do inimigo, e nada, diga nada. Aí para o exagero de Lucas ele diz absolutamente. Para mim nada estava satisfeito, irmão. Mas para que você não tenha dúvida, diz absolutamente vos causará dano. Acabei com a doutrina da retaliação. Não tem retaliação, irmãos. Para quem está em Cristo, eu estou falando para alguém, você está entendendo? Eu estou pregando para gente que está em Cristo, amém? Eu estou falando para pessoas, irmãos, se não está em Cristo, o diabo vai fazer, porque ele tem autoridade para fazer. O que ele não tem é autoridade sobre a sua vida. O que ele não pode ter mais é autoridade sobre a sua casa. Você precisa saber quem você é. Eu não faço parte da igreja do Antigo Testamento, eu faço parte da igreja do Novo Testamento. Eu tenho autoridade no mundo espiritual. Se Deus quiser. Você não sabe, irmãos. Nós estamos esperando coisas em Deus que Deus está esperando em nós. O diabo pegou a mentalidade da igreja, irmãos, e fez uma mentalidade de dinossauro, cabeça, corpão grande, cabeça pequenininha. A gente parece que está aqui dentro oprimido. Nós estamos aqui dentro, parece que a gente está fechando a porta. As portas que não vai prevalecer não é da igreja, é do inferno. Edificarei a minha igreja, as portas do inferno. Por quê? Porque nós vamos arrombar, nós vamos entrar. Ei, isso não é uma religião, irmãos. Isso é uma família. Isso não é uma religião, isso é uma família. Pastor, mas o que você está falando aí é de Jesus. Tá bom, vamos lá para 1 João capítulo 4. Vamos lá. Tiago, Pedro. Vamos lá, 1 João capítulo 4. Preciso te falar uma coisa, irmãos. Deus não tem pena de você. Para Ele ter pena de você, Ele tinha que ter pena dele mesmo, porque você é a imagem e semelhança dele. Você está entendendo isso? E eu sei que nesse momento que eu estou falando, dentro de alguns está fervendo assim, dizendo, eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Irmãos, eu cheguei na igreja com 14 anos, mas eu ainda curti algumas baladas, assim, se assim pode. Naquela época era outro nome, né? E a gente ia assim de madrugada, tinha que voltar para casa, Everaldo. Ia em outro bairro e às vezes voltava para casa de madrugada. Aí lá vem um cara do lado de lá, aquela rua escura, você sabe o que eu estou falando? Um cara vem vindo do lado de lá. Você tem que passar do mesmo lado do cara. E aí, irmãos, o cara vem vindo do lado de lá e você põe a mão debaixo da camisa. Não tem nada, irmão, mas ele não sabe. E do outro lado ele põe a mão do lado de lá também. É ou não é? Aí a gente vai passando assim, ó. O cara passa do outro lado da rua olhando para você, você passa olhando para ele. Na verdade ali tem algo, irmãos. Ele está com medo de você, você está com medo dele. É assim ou não é? Ninguém tem nada, mas está um com medo do outro. É assim que nós vivemos em relação ao diabo. Ele está com medo de você, mas ele está te ameaçando e você fica com medo dele. Não há o que temer, irmão. Amém. Não há o que temer. Ano passado, foi ano retrasado, eu estava entrando no avião, quando o diabo me disse, eu vou derrubar seu avião. Eu falei, eu tenho que considerar isso que ele está falando. Eu parei, dei uma pensada. Derrubar meu avião, pá. Falei, capeta, deixa eu te falar uma coisa. Se você derrubar meu avião, eu vou voltar para casa hoje. Eu preciso te dizer mais uma coisa. Se você derrubar meu avião, eu volto para casa hoje. E a partir de hoje, você não tem como me tentar mais. Você não tem como me atribular mais. Sabe por quê, capeta? Porque a Bíblia diz que não devemos temer aquele que pode matar o corpo, mas devemos temer aquele que depois de matar o corpo, manda a alma para o inferno. Fala o seguinte, diabo, eu estou entrando, ver o que você pode fazer. Crente não morre, irmão. Ele muda de endereço. Crente não morre, você já morreu. De forma alguma você vai sofrer o dano da segunda morte. Você está entendendo isso, irmãos? Nós vivemos, escute, a morte é uma catástrofe
para quem não conhece Cristo, para quem conhece é lucro. Você está entendendo isso? Um homem, uma mulher de proposta imortal, até terminar o que veio fazer. O que mata é a ignorância, irmãos. Deus está dizendo para você: se você soubesse quem você é, eu poderia sacudir uma cidade através de você. Se você soubesse quem você é, eu poderia curar milhares de pessoas através de você. Você está entendendo isso? Isso é você, irmãos, isso é a igreja. 1 João capítulo 4, versículo 17. Aleluia. Diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, o resto, nós seremos lá no céu. Segundo Ele é, nós somos aonde? Você está dizendo: eu sou um fracassado. Ele diz: você é como eu. Ele está dizendo: segundo Ele é, nós somos. Segundo Ele é, você é. Segundo Ele é, você é. Essa é a verdade acerca de você. Essa é a verdade do reino. Essa é a autoridade da igreja. Você está entendendo isso, queridos? Segundo Ele é, você é. Abre em Romanos. Romanos capítulo 5. Aleluia. Eu falei que era um ambiente de ensino, mas papai vai pegar você já já. Romanos capítulo 5, versículo 17. Acharam? Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão. Quando? Reinarão quando? Em vida, por meio, através de um só, a saber, Jesus. Sabe o que os céus esperam sobre você? Reine. Reine através de mim. O diabo estava acima de você. Eu tomei a autoridade dele e dei para você novamente. Você já parou para pensar por que Jesus não matou o diabo? Porque eu teria matado, irmão. Ué, esse cara me deu trabalho demais, irmão. Mata esse infeliz. É ou não é? Eu já perguntei isso por milhares de vezes. Mata, a gente teria sem problema, irmãos. Mas Deus nunca pensou que o diabo seria um problema para você. Sabe o que o diabo fez, irmãos? Sabe o que Jesus fez com o diabo, melhor dizendo? Ele falou: vou levar você para o estado original, lá no Éden. Eu vou tirar o poder seu e vou deixar você no meio deles sem poder. Fica lá no meio deles, você não vai poder fazer mais nada. É a mesma coisa que um policial que tivesse prendido dezenas de pessoas fosse colocado no meio da prisão. Jesus falou: não, capitão, eu não vou destruir você não. É muito fácil isso para você. Eu vou tirar a sua autoridade e vou colocar você no meio deles, e você não vai poder fazer mais nada. Aí ele fica aqui andando, olhando. Ele falou: se eu pudesse, meu dinheiro desce. Ele fica olhando para você dizendo: eu queria tanto pegar você. Eu queria tanto pegar você. Mas ele não tem autoridade. Glória a Deus. Eu estou falando de Bíblia, irmão, não estou contando história para você. Pelo amor de Deus, olha os textos que eu já te dei hoje. Ele está dizendo: eu não posso pegar você, porque você está numa dimensão maior.
Deixa eu ler mais um texto, nós já vamos terminar já. Colossenses capítulo 3. Oh, irmão, esse Deus não é gente, não. Eu amo isso, cara. Ativar a igreja, irmãos. Nesse exato momento que eu estou aqui, tem uma escola na nossa igreja chamada Escola da Fé, onde nós estamos ensinando isso. Nesse exato momento, eu que dou aula toda semana, hoje eu coloquei um dos meus pastores para dar aula. Eu estou ensinando sobre isso. Sobre isso. Sobre isso. Pastor, e se o diabo te matar? Irmão, primeiro que ele não pode. E se ele matar, eu volto para casa. Isso é promoção, irmão. Eu vivo assim, irmão. Se eu acordar amanhã, ele vai estar comigo. Se eu não acordar, eu vou estar com ele. Eu estou nesse naipe, irmão. Se eu acordar, ele vai estar comigo. Se eu não acordar, eu vou estar com ele. Uma irmã chegou para o pastor e falou: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, eu tenho câncer e vou morrer. O pastor falou: irmã, fica tranquila, eu não tenho câncer, também vou morrer. Ela falou: pastor, o senhor está brincando com coisa séria. Ele falou: não estou brincando, você falou que tinha câncer, ele vai morrer. Eu estou falando que eu não tenho câncer, também vou morrer. Ou seja, todos nós vamos morrer. Mas eu vou orar por você, irmão. Vamos fazer o seguinte, eu vou orar por você. Se você for curada, toda a igreja vai ver a glória. Se você não for curada, só você vai ver a glória. Mas a glória vai ser vista, irmão, independente de qualquer coisa. Você está entendendo? Eu quando faço aniversário, que as pessoas dizem: parabéns, pastor, muitos anos de vida. Eu falo: não precisa. Não me dê muitos anos de vida, eu não quero, só quero o necessário. Eu não estou aqui para viver muitos anos. Eu estou aqui para viver o tempo necessário. Se for com 42, irmãos, é até abril do ano que vem, eu estou indo embora. Pastor, você não tem medo? Irmãos, eu sou igual ao McDonald's, eu amo muito tudo isso. Eu não estou nem aí. Escute, eu não estou nem aí, eu não estou aqui para viver para mim, eu estou aqui para cumprir um propósito. Você está entendendo? Eu estou aqui para um propósito, eu não estou aqui para viver. Eu não amo esse daqui, irmãos. Se for com 45, falta 3 anos. Mas eu só quero levantar e dormir todos os dias, se for por causa dele. Se não for para me levantar amanhã por causa dele, não me interessa viver. Eu amo a minha esposa, eu amo a minha filha, mas ele ganhou a minha vida. Você está entendendo? Jesus não veio brincar de igreja com a gente. Ele não veio fazer uma religião. Ele veio fazer de você uma bomba. Você sabe o que eu mais admiro nos muçulmanos? É isso, irmãos. Rapaz, se eu fosse um muçulmano, eu queria ser daquele jeito, cara. Eu acho os caras loucos, velho. Os caras põem um monte de bomba, cara. Entra num lugar que tem muita gente e explode. Eu falo: uau. Aí eu fiquei pensando sobre isso. Aí quando você chega lá em Atos 1:8, você entende, você fala: ai, capeta. Mas recebereis a poder, a palavra poder. O que é que significa ali? Dínamos, que vem de dinamite. Falei: rapaz, quem era para estar explodindo nos lugares era a gente. Era a gente que era para estar entrando no lugar, explodir da glória de Deus. O diabo foi lá e fez uma cópia barata. Ah, irmão, entre dentro da padaria, exploda lá dentro a glória de Deus. Que a presença do Senhor se exale através dos nossos poros. Que a glória de Deus possa ser exalada através de você. Eu sonho com um dia que a gente vai estar andando na rua assim, ó, e as pessoas vão ser tocadas pela presença de Deus, simplesmente por ter passado. Jesus é real, irmãos. Ele não está morto, irmãos. Ele está vivo, Ele habita em você. Você habita nele. Pelo amor de Deus, esse é o evangelho do reino. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. É por isso que Smith, o Wigglesworth, dizia: nós somos 1000 vezes maior por dentro do que por fora. É por isso que John Wesley, deitado certa noite de madrugada, apareceu um demônio do lado da cama dele. Um clarão, ele olha para o lado e diz: é você, diabo, e vira para o outro lado e vai dormir. Irmãos, isso é muito humilhante para o diabo. Eu penso que o diabo toma remédio fortíssimo para a depressão. Naquele dia ele tomou uma dose dupla. Ah, Espírito Santo, faça-nos entender quem nós somos. Faça-nos entender quem nós somos. Faça-nos entender quem nós somos. Irmãos, eu amo a chapação, eu gosto de tudo isso, mas é importante que venha um entendimento acerca de você.
Nós não estamos falando de religião, irmãos. Nós não estamos falando de religião. Colossenses capítulo 3. Verso 3. Colossenses 3 diz assim: porque morreste. Passado, presente ou futuro? Passado, irmão. Você já morreu. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Sabe o que é que Jesus fez? Colocou você dentro dele e entrou dentro do Pai. Jesus colocou você dentro dele e ele entrou dentro do Pai. A Deus nós pedimos, ao diabo nós ordenamos. A Deus nós pedimos, ao diabo nós ordenamos. Eu não gosto muito da ideia de entrar na presença de Deus. Eu já entrei, irmãos. Eu sei que a gente canta isso, é bonito, mas vamos entrar na presença de Deus. Não, eu não entrei, eu já entrei faz tempo, não vou entrar agora não. Entendeu? Agora preste atenção, irmãos. Vamos supor que nós entramos na presença de Deus. Se eu entrei diante dele, eu tiro a minha coroa, me prostro e diante dele, ele é tudo e eu não sou nada. Os 24 anciãos faz isso. Tira a sua coroa e se prostra diante dele. Ele é tudo e eu não sou nada. Quando eu saio de lá, entenda, ainda que nós não saímos, pega a coroa. Quando eu saio de lá, eu sou tudo e o diabo não é nada. Esse é o reino. Esse é a verdade acerca de você. Nós fomos chamados, irmãos. Aí durante muito tempo, sabe o que a igreja fez? Quando o jovem falava que ia para a faculdade, a gente fala, pelo amor de Deus, não vai para a faculdade, aquilo é do Satanás. Pronto, o jovem era benção, agora foi para a faculdade. Perdemos ele por causa do pecado, porque aquilo é do capeta, aquilo é do diabo. Alguém sabe o que eu estou falando? Não. Nós tínhamos medo que os nossos jovens fossem para a faculdade, irmão, porque o mundo, irmão, nós temos que preparar eles para ir para lá. Vai para lá, filhão. Toca fogo naquilo lá. Quebra o pau naquilo lá, meu filho. Faz grupo, faz célula, faz o CEP, faz o que você quiser no intervalo, mas expressa Jesus. Amém. Irmão, semana passada na nossa igreja, uma menina, irmão, de 13 anos, ela ganhou 3 pão de frios. 3 pão de frios, irmão. Ela está indo para casa, ela comeu filha do pastor Cleito. Ela está indo para casa, tem uma mulher, irmãos, varrendo a rua. Irmãos, eu só vivo por causa dessa geração que está se levantando. Ela chegou com o pão de frio, a mulher varrendo rua, moradora de rua, irmão. Ela deu um pão para a mulher. E a mulher falou, é para mim. Ela falou, é para você. A mulher começou a chorar e ela disse, nunca ninguém me tratou assim. Agora está a menina de 13 anos chorando e a mulher chorando. Chegou em casa chorando, o pai dela, que é o pastor nosso de Jó, falou, filho, o que aconteceu? A menina está chorando porque ela foi quebrantada. Eu estou falando de uma menina de 13 anos. O que nós estamos fazendo com a obra do Calvário, irmãos? O que nós fizemos com a igreja, cara? O que nós fizemos com a obra de Jesus, irmãos? Nós criamos uma religião fraca, barata. O Evangelho é poder de Deus. Deus continua curando câncer, irmãos. Eu tenho buscado a Deus, Senhor, eu quero autoridade sobre o câncer, essa doença maldita. Ele
continua levantando o paralítico, irmãos. Ele continua ressuscitando os mortos, irmãos. Não tenha medo, irmãos, de falhar. Não tenha medo de falhar. É certo que você vai falhar. Pastor, e se eu orar, ele não levantar, não é problema seu. Não é problema seu, irmãos. Não é a minha reputação. Eu não tenho que defender minha reputação. Pelo amor de Deus, acorde. Você sabe por que eu gosto de Pedro, cara? Eu, se eu fosse Jesus, eu tinha dado a igreja para João. Mas Jesus não dá a igreja por sentimento, irmão. Ele dá a igreja para propósito. Pedro está vindo, Jesus vindo sobre a água. Jesus falou: sou eu, gente, tenha calma. Pedro falou: não é não. Ele falou: sou eu. Pedro falou: se é o Senhor, eu quero ir. E a lei da física, irmão, foi Deus que criou a física, irmão. Como é que é, Pedro? Se é o Senhor, eu quero ir. Ele falou: então vem, Pedro. Pedro desce, cara. Tinha 12 caras naquele barco. Pedro decide descer e andar sobre as águas. De repente ele começa a pensar na lei da física, matemática. Ele fala: eu não posso estar fazendo isso. E ele começa a afundar. Jesus pega ele e fala: homem de pequena fé. A Bíblia não diz que Pedro voltou no colo. Ele voltou andando. Quando chega em Everaldo, quando o barquinho chegou em terra, Jesus falou: gente, dá licença que eu vou no toalete. Você sabe como é que é uma roda de amigo quando alguém dá uma mancada, não sabe? E alguém diz: e aí, Pedro? Bonito pra tua cara pagar um mico desse. Inventou de andar, afundou. Parece que eu estou vendo Pedro levantando a cabeça e dizendo: pelo menos eu andei. Amém. Quando entrar numa cidade, Lucas capítulo 10, curai os enfermos que nela houver. Mas Senhor, o Senhor está mandando eu curar enfermo? Eu não sou Deus. Fale para ele, foi ele que mandou você fazer. Saia daqui, irmãos, hoje, consciente, maior é o que está em mim. Pastor, eu tenho vivido uma vida de pecado. Lave-se no sangue do Cordeiro agora. E diga: diabo, a partir de hoje, acabou. Acabou. Olhe para situações, olhe para sua casa e diga: diabo, acabou. Eu sou embaixador do reino. Eu sou uma autoridade legal. Diabo, você sabe quem eu sou. Os céus estão esperando homens e mulheres assim. Você está entendendo isso? Os céus estão esperando pessoas assim. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de falhar. Primeira vez você pode afundar. A segunda você pode afundar, mas vai chegar uma hora que você não afunda mais, cara. Às vezes eu olho, queridos. Pode tocando aí, cara, porque a gente já vai terminar. Às vezes eu olho. Perdão que eu vou falar. Eu olho para a galera que já está velha na igreja. Eu fico olhando para eles. Eu falo: gente, será que essa galera não entra? Não é que não entra no céu, não, irmãos. Será que essa galera não entra nessa dimensão? Eu fico olhando para os jovens, irmãos. Eu falo: eu acho que é eles. Se eu fosse começar uma igreja hoje, vocês me perdoem, eu ia começar só com um jovem, irmão. Só com um jovem. Tocar fogo neles. Se você chegar na igreja em Carapicuíba, nós somos em 11 pastores, irmãos. Se você perguntar quem é o cara mais louco lá dentro, eles vão falar: é aquele cara ali, ó. Aquele cara é louco. Porque essa mensagem não queima quem ouve, ela precisa queimar quem prega. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? A mensagem precisa tocar. Eu não consigo pregar fora dela, porque ela não está falando com vocês, ela está falando comigo. Eu sonho, eu não sou um profissional,
Eu sou alguém que sonho com tudo isso que eu estou falando com vocês. Eu sonho não com homens estrelas, eu não sonho com gente famosa, eu sonho com gente anônimas. Eu estava pregando isso, cara, em Rio Preto. O líder de jovens, o nome dele chama Bill. Ele ouviu essa mensagem, ele entrou no Carrefour, Everaldo. Ele passando por dentro de um corredor. O rapaz que trabalha na reposição, quando ele passou, o rapaz desabou chorando. O rapaz falou, o Bill voltou e falou: o que foi? Ele falou: cara, quando você passou aqui, tem algo em você que eu quero. A igreja precisa parar de pregar aos ouvidos e pregar aos olhos. O povo cansou de ouvir, agora eles querem ver. Cadê esse Jesus que você fala? Cadê ele? Você tem ele para dar? Ou ele só é uma filosofia para você? Ele é real para você? Ou ele só é uma história? Ou ele é uma ilusão que nós encontramos nesse domingo? Ele está vivo, ele está aqui. Porque se ele não está aqui, a gente está fazendo missa. Se ele não está aqui, a gente está fazendo missa. Nós estamos fazendo em memória, mas ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui.